Vamos lá, então, eu trago para vocês 4 questões, questões em relação a nível superior aí de concursos públicos, e, e nós vamos ver aí 4 questões que envolvem aí a porcentagem. Então, qual é o intuito desse vídeo? O intuito desse vídeo nada mais é do que nós possamos aí identificar os dados, as informações, saber a importância de cada um dentro aí da nossa resolução e dentro aí da resolução, quais são os conceitos de porcentagem que estão envolvidos aí na resolução de cada uma aí dessas questões aí que eu vou apresentar para vocês, tá certo? Então, começando aqui, tem essa primeira questão, ela fala o seguinte: um televisor custa R$ 4.100 à vista. Se a compra for a prazo, o mesmo aparelho custará R$ 4.592. Né? Obviamente, aí você já vê uns juros aí embutido, né, na compra a prazo. Depois nós vamos identificar aí com precisão aí qual é esse valor. Desse modo, assinalar a alternativa que indica a porcentagem de acréscimo pela escolha do pagamento a prazo. Então, essa questão aí nada mais é do que nós temos aí vou retornar aqui, nós temos um televisor que a vista é 4.100, né? Então esse é o valor do produto à vista, o valor integral dele, então dizemos aí que é o valor 100% do televisor, é R$ 4.100, né? E isso na opção de compra à vista. Optando por comprar a prazo, esse valor aí já sobe um pouco, esse valor sobe para R$ 4.592. Né? Então, aí, se nós formos fazer aí um cálculo simples, rápido, aí nós podemos perceber que esse televisor aí teve um acréscimo de vamos colocar aqui, esse televisor teve um acréscimo de R$ 492. Então, vamos por aqui um acréscimo de R$ 492. O acréscimo aí, obviamente, nós identificamos fazendo aí a diferença, né, entre o valor a prazo e o valor à vista, né? Então, se eu vier e fizer assim, R$ 4.592 menos os 4.100, nós obtemos aí um acréscimo em reais de R$ 492, tá? Só que o enunciado ele não pede o acréscimo em reais, ele pede esses R$ 492 que ele acaba encarecendo aí a televisão. Ele equivale a quantos reais, a quantos por cento do valor inicial aqui do televisor, né? Então aqui você tem várias opções aí para poder resolver. Uma delas é a regra de 3, né? Que você pode estar fazendo o valor total, 4.100 equivale a 100%, 492 equivale a X, né? E aí você consegue identificar. Obviamente, você vai cair numa equação do primeiro grau. Então, por exemplo, se eu venho aqui e resolvo isso por regra de 3, é uma regra de 3 simples, né? Então, você tem que 4.100 equivale a 100% do televisor. E o aumento de R$ 492 equivale a X. Né? Então, esse valor aqui equivale a que porcentagem do valor à vista. Né? Como nós temos aí, as duas grandezas são diretamente proporcionais, então nós temos que 4.100 está para 492, assim como 100% está para X. Fazendo aí a nossa multiplicação cruzada, nós temos que 4.100x é igual a multiplicar qualquer número por 100 significa acrescentar, né, desde que esse número não seja decimal, né, daí tem a questão da vírgula, mas como ele é um número inteiro aqui, multiplicar ele por 100 significa acrescentar aqui 2 zeros ao final dele. Então, nós temos aí que 4.100, x é igual a 49.200.
o número que está multiplicando passa dividindo ali o 49.200, que é o 4.100, né? Simplificando por 100, ou seja, cortando os dois zeros no final, nós temos aí 492 dividido por 41. Fazendo essa divisão de R$ 492 dividido por 41. Nós temos aqui, ó, 41 uma vez, aqui dentro do 49. Fazendo o método longo aqui da divisão, sobram 8. E o 41 cabe duas vezes dentro do 82, tá? Então, o resto é zero. Então, nós chegamos que x vale 12%, certo? Então, o que nós podemos concluir aí nessa questão? Nós temos aí que o televisor, na opção a prazo, ele tem um acréscimo ali de 12% em relação ao valor do televisor à vista, que é 4.100, certo? Então, olhando toda essa questão, essas informações, e fazendo aqui uma breve revisão aqui do que foi discutido nessa questão, nós temos aí que nós temos a informação do valor à vista e o valor a prazo, né? Com essas duas informações, nós conseguimos encontrar o acréscimo, né? E esse acréscimo equivale a qual porcentagem do valor à vista, né? Então, os R$ 492 equivale a qual porcentagem do valor à vista? Chegamos aí em 12%. E nós temos, então, aí a alternativa B, B de bola, tá? Outra opção, outra forma aí de identificar qual é a taxa de acréscimo, vocês podem pegar assim também. Então, por exemplo, se eu quero saber quanto que um produto subiu, aumentou, sem o recurso da regra de 3, eu poderia também resolver dessa forma. Então, eu tenho assim que 1 menos a taxa de aumento é igual, vamos colocar aqui, 1 mais a taxa de aumento, né? É igual a o valor a prazo dividido pelo valor à vista, certo? O valor à vista. Então, eu poderia ter pego assim, ó, 1 mais I é igual a 4.592 dividido por R$ 4.100, tá? Se eu for fazer esse cálculo, nós vamos chegar em 1 mais I é igual a 1,12, tá? E aqui eu caio numa equação do primeiro grau também, né? Onde eu mando esse 1 para lá negativo, eu tenho que I é igual a 0,12. Só relembrando que 0,12 ela é uma representação decimal de uma determinada porcentagem, né? 0,12 é a representação decimal de 12%, tá? Então, são duas possibilidades de resolução. Ou eu opto pela clássica regra de 3, ou eu posso calcular 1 mais I dividido por valor a prazo dividido por valor à vista, tá? Então, eu tenho aí ambas, a gente chega aí a 12% de aumento aí no televisor. Tudo bem? Então, temos aí a primeira questão. Essa questão aí é da Prefeitura de Lavras do Sul, do Rio Grande do Sul. E é uma questão aí que foi encontrada aí numa avaliação de secretário de escola, tá? Então, vamos para uma segunda questão. Nós temos aí uma questão da Prefeitura de novo aí de Lavras do Sul, Rio Grande do Sul, só que essa é para professor de ciências. Então, essa questão, vamos ler ela aqui primeiro. Antônio comprou aí 50 bombons ao custo de R$ 120. Caso ele compre mais 20 unidades, receberá um desconto de 10% sobre o valor total da compra. Assim, assinalar a alternativa que indica o valor total pago por Antônio sobre os 70 bombons. Então, vamos lá. Então, o Antônio aí, primeiramente, ele tinha aí comprado
50 bombons ao custo de R$ 120. Então, o inicial que nós precisamos fazer aí para desenvolver e chegar na alternativa é saber o valor da unidade. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, 50 bombons a R$ 120, então se eu chego e faço R$ 120 e eu divido para 50 bombons, eu encontro o valor da unidade. Tá? Então, nós temos aqui que dá 2, temos aqui o 100. Vou só arrumar minha subtração aqui. Vamos melhorar aqui esse sinal de subtração. Então, sobram 20. Então, 20 dividido para 50 não é possível. Acrescentamos um zero e uma vírgula. 4. 200. Então, nós temos aí que o valor da unidade, cada bombom, R$ 2,40. Certo? Só que, por que foi fundamental encontrar o valor da unidade? Porque sabe-se que ele vai comprar 70 bombons. E depois, sobre o valor final, o comerciante vai dar um desconto aí de 10% para o Antônio. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos calcular aqui quanto que seria o valor dos 70 bombons sem que haja aí o desconto. E depois nós encontramos o valor com o desconto. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Então, se ele vai comprar 70 bombons a R$ 2,40, nós colocamos aqui, ó, R$ 2,40 multiplicado por 70 bombons. Aqui nós temos 0, 0, 0, mais 0, 28, subiu um 2 aqui, 14 com 2, 16. Então, nós temos aqui, ó, 0, 0, 8, 6, 1. Eu só não posso me esquecer que quando eu multiplico e um dos fatores apresenta casas decimais, eu preciso contar quantas casas decimais eu tenho para poder devolver a minha vírgula. Então, por exemplo, R$ 2,40, tem duas casas decimais, a decimal e a centesimal, e no 70 não há nenhuma casa decimal, né? Então, nós temos duas casas. Para devolver a vírgula, eu venho aqui no final e passo aqui com a vírgula 2 algarismos. Então, o seu Antônio, se ele for lá e comprar 70 bombons sem o desconto, ele vai gastar aí, vai desembolsar R$ 168. Tá certo? Só que agora, sobre esse valor, o comerciante dará um desconto de 10% aí para o seu Antônio. Só que, bom, vamos lá, 10%. Uma coisa que eu gostaria que ficasse clara aí para vocês aí que estão fazendo o concurso, e até para facilitar, para ser uma forma mais eficiente aí para calcular a porcentagem, é que 10% de qualquer valor você encontra deslocando a vírgula uma casa para a esquerda. Então, por exemplo, R$ 168 é o valor integral que o seu Antônio tem que pagar, né? Então, isso aqui equivale a 100%, tá? Para que eu encontre 10%, só lembrando, não estou fazendo uma regra de 3 aqui, eu só estou fazendo o seguinte, que R$ 168 equivale a 100%, então 10% eu desloco a vírgula uma casa para a esquerda, então eu obtenho R$ 16,80. Então, se 100% é R$ 168, 10% é R$ 18,60. Então, para saber aí qual é o valor que o seu Antônio pagou, é só eu fazer o valor que ele pagaria, integral, R$ 180, menos os 18,80, os 16,80, perdão, menos os 16,80, e aí eu obtenho o valor que ele vai gastar, ganhando os 10%. Então, nós temos aqui, questãozinha aqui você empresta, né? 7, aqui fica 10, temos 2. Né? Até por eliminação, você já vê que termina em 2, né? 2 é 20 centavos. Olha só, a gente já tem a alternativa D, a gente só vai chegar nela daqui a pouquinho. 1, 6 menos 1, 5 e 1. Então, vamos recapitular aqui. Então, o seu Antônio, ele compra 70 bombons por R$ 168 e o comerciante aí oferece sobre esse valor 10% de desconto.
Então, R$ 168,00. Subtraindo 10%, que é R$ 16,80, obtemos aí R$ 151,20. Tá? Então, recapitulando aqui, nós temos assim, as informações que nós temos é que o seu Antônio comprou 50 bombons a R$ 120,00. Essas duas informações, embora somente elas não são necessárias para que a gente chegue no valor, mas elas são fundamentais para eu encontrar o valor da unidade, unidade do bombom. Só que ele não comprou só 50, né? Ele comprou 70 bombons. Então eu tenho que fazer o valor dessa unidade por 70 bombons, chegando aí a R$ 168,00. Descobrimos aí que 10% significa, para encontrar o valor de 10% de um determinado valor, você consegue encontrar deslocando uma casa com a vírgula para a esquerda. Né? Então, R$ 168,00, 10% equivale a R$ 16,80. Fazendo a subtração entre o total que o seu Antônio gastou menos os 10% de desconto, né? Então temos aí R$ 151,20. Tá certo? Então, a alternativa D. Indo para a próxima aí, nós temos aí uma questão aí da VUNESP, 2022, de Prudenco, assistente social. Então, eu vou ler para vocês aqui o trecho da notícia. Desperdício de água potável aumenta no Brasil. Então, esse é o título aí. O país desperdiçou 40% da água potável nos sistemas de distribuição em 2016, o que equivale a 7.000 piscinas olímpicas cheias a cada dia. Tá? Então, aí a fonte é o G1, Globo.com, né? Uma questão aí adaptada. Considerando que uma piscina olímpica tem o formato de um paralelepípedo reto retângulo com 50 metros de comprimento, 25 de largura e 3 metros de profundidade, então, diariamente, o total de água potável em bilhões de litros no sistema de distribuição em 2016 estava entre, então aí ele dá a opção, entre 3 e 4 bilhões, entre 9 e 10 bilhões, entre 21 e 22, 26 e 27 e 65 e 66, né? Agora, o que é interessante aí que nós podemos realizar? Então, aí existem bastante informação e eu gostaria inicialmente aí de pegar essas informações, né? Nós temos aí inicialmente 40%, né, da distribuição de água potável é desperdiçado, e isso equivale a 7.000 piscinas olímpicas cheias a cada dia. Então, 40% equivale a 7.000. Então, eu tenho que tomar um cuidado, porque nesse primeiro parágrafo eu tenho uma questão de porcentagem, no segundo parágrafo eu já tenho aí uma questão de volume de um paralelepípedo, né? E ainda mais aí com a questão de questão de metros cúbicos, cada metro cúbico equivale a 1.000 litros. Mas nós vamos resolver aqui, passando aqui para... Vamos colocar aqui. Vamos imaginar aqui que nós temos um paralelepípedo reto retângulo, como ele diz, inicialmente, com as mesmas dimensões aí de uma piscina olímpica. Tem 50 metros de comprimento, 25 de largura, e nós temos aí 3 metros de altura. O volume de um paralelepípedo reto retângulo é dado pelo produto de suas dimensões. Então, nós temos aí A vezes B vezes C. Então, nós temos aí A seria o comprimento, B largura, C altura. Então, o volume ficaria em metros cúbicos o equivalente a 50 vezes 25 vezes 3, dá 3.750 metros cúbicos. Tudo bem? Se cada metro cúbico equivale a 1.000 litros, então marquem essa informação. Se cada metro cúbico equivale a 1.000 litros, então nós temos o seguinte: eu pego o meu volume, 3.750, e multiplico por 1.000.
Multiplicar por 1.000, um número inteiro, significa acrescentar 3 zeros no meu número. Então, vamos lá. Uma piscina olímpica, ela possui aí o volume de 3.750 metros cúbicos, ou seja, equivale aí a 3.750.000 litros, certo? Só que isso é o valor de uma piscina olímpica, né? Só que nós temos o seguinte, que o desperdício de água aí equivale a 7.000 piscinas olímpicas. Então, eu vou pegar uma piscina olímpica, que tem a capacidade aí de 3 milhões, né, 750.000, e vou multiplicar ela por 7.000. Uma maneira mais simples aí para vocês estarem multiplicando os números que terminam com zero é você inicialmente ignorar esses zeros finais aqui do número do 3.750.000 e os três últimos aqui do 7.000. Então, eu só vou trabalhar aqui com o 7.000, o 7 vezes 375. Então, vamos lá. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 7, 49. 49 com 3, 52. 7 vezes 3, 21. Com 5, 26. Eu ignorei aqui inicialmente 7 zeros. Então, eu devolvo esse 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vamos aqui separar as nossas classes. Então, nós temos que 7.000 piscinas olímpicas equivalem a 26 bilhões e 250 milhões de litros. Né? Então, nós temos aí uma alternativa distratora. O que seria aquela distratora? Aquela ali que vai te deixar com dúvida, né? Então, muita gente acaba optando pela alternativa D, 26 e 27, mas não é a alternativa correta. Por que não é a alternativa correta? Porque esses 26 bilhões, 250 milhões de litros d'água, eles equivalem aos 40% da água potável perdida, né? Que aí acaba se perdendo, desperdiçada. Só que a questão, ele não pergunta quantos litros equivale os 40% desperdiçado. Ele pergunta o seguinte, ó, vamos retornar aqui, considerando que uma piscina olímpica tem o formato de paralelepípedo, reto, retângulo, aí ele dá as dimensões, né? Então, diariamente, o total de água potável nos sistemas de distribuição em 2016 estava entre. Então, ele quer saber não a quantidade de litros desperdiçada, ele quer saber a quantidade de litros que teve diariamente ali nos sistemas de distribuição. Então, eu sei que esse valor, esses 26 bilhões e 250 milhões, equivalem a 40%. Tá? Vocês vão perguntar, André, como é que eu faço para encontrar, então, os 100% da quantidade de água aí potável nos sistemas de distribuição em 2016? Eu posso fazer o seguinte, se eu pegar esse valor, né, 26 bilhões e 250 milhões, então eu posso usar uma estratégia aqui. Uma estratégia que eu vou fazer, fazendo aqui, ó, nós temos que isso aqui equivale a 40%, tudo bem? Isso aqui equivale a 40%. Vou fazer uma flecha para não parecer uma subtração. Então, se eu pego mais 40%, então vamos lá, lembrando que a nossa meta agora é descobrir 100% de água potável aí no sistema de distribuição. Outro 40% equivale aos mesmos 26 bilhões e 250 milhões. Tá? Só que eu precisaria de mais 20%. Precisaria de mais 20% para obter o 100%, certo? Ó, 40% mais 40% mais 20%, nós temos aí o 100%. Então, o que é necessário? Qual é a estratégia que eu posso estar realizando? Então, eu preciso de 40% mais metade de 40%, que é aí os 20%. Então, eu preciso de 2 vezes e meia o 40%. Então, eu vou multiplicar, fazendo aqui embaixo, 26 milhões, 250
milhões de litros vezes 2,5. Certo? Vou ignorar aqui esses meus zeros aqui, vou fazer, vamos lá, então vai ficar 5 vezes 5, 25, sobe 2. 5 vezes o 2 dá 10, 10 com 2 dá 12. 30 com 1, 31, sobe 3. 5 vezes 2 dá 10, com 3 dá 13. Certo? Mais, agora vamos para o 2, 2 vezes 5, 10, sobe 1. 4 com 1, 5. 2 vezes 6, 12, sobe 1. 2 vezes 2, 4 com 1, 5. Então, vou realizar minha soma. Então, nós temos aqui, ó, 5, 2, 6, 5, 6. Devolve esses 7 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E, como só tem uma casa decimal, desloco uma casa com a vírgula para a esquerda. Então, percebam aí que toda a quantidade de água em litros, ela representa aí, em 2016, diariamente, a quantidade de água potável em litros no sistema de distribuição era de 65 milhões e 625 milhões de litros, fazendo com que nós cheguemos aí na alternativa I, 65 bilhões e 66 bilhões de litros d'água, que é o total aí de água potável no sistema de distribuição. Tudo bem? Então, última questão aí desse nosso vídeo falando sobre questões aí de porcentagem. Então, aí nós temos uma questão do ensino regular, professor PNS, P2, matemática. Tá? Uma outra questão aí de porcentagem. Vamos ler aí, encontrar as informações necessárias, relevantes e organizar aí uma estratégia de resolução. Então, nós temos aí, em um aquário, 12% dos peixes foram afetados por uma doença. Dos peixes atingidos por essa doença, apenas 20% deles morrem. A porcentagem de peixes que morreu por causa dessa doença é de... Então, nós temos assim, essa questão ela não é complicada, essa questão assim, eu só tenho que entender que não fala o total de peixes no aquário, tá? Não fala se são 10, 15, 20, 100 peixes, mas a questão é a seguinte, eu quero saber 12% desse total de peixe. E desse total de peixes, 20% deles morrem. Então, eu quero saber, no fim das contas, qual é o valor de 20% de 12%. Tá? Então, esse é nosso objetivo. Quanto vale 20% de 12%? Tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, 20% nós vamos montar ele aqui como 20 sobre 100. 20%. 20 sobre 100 é a forma fracionária de representar a porcentagem 20%. Esse D eu vou substituir por uma multiplicação. Tá? Então, sempre quando eu tiver 20% de 12%, esse D eu substituo ele por uma multiplicação. Se fosse 10% de 10%, então eu substituiria o 10% por 10 sobre 100, o D pela multiplicação e o outro 10% por 10 sobre 100. Tá? Então, esse D aqui, não esqueçam de substituir ele por uma multiplicação. E 12% significa 12 sobre 100. Existe a necessidade de simplificar essas frações? Não, porque eu já vou falar já para vocês como vai ficar bem melhor para calcular a resposta final, simplesmente aí usando a fração centesimal, né, com o denominador 100. Então, para multiplicar frações, nós multiplicamos numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Então, 20 vezes 12, nós temos aí 240.
E 100 vezes 100, nós temos aí 10.000. Tudo bem? Para facilitar o cálculo aí para vocês, dividir um número por 10 significa deslocar uma casa com a vírgula para a esquerda, ou seja, dividir um número por 10 significa encontrar 10% desse número. Então, por isso que se assemelha muito esse cálculo com o que foi feito anteriormente, na questão do desconto lá do bombom do seu Antônio. Então, quando eu divido um número por 10, eu desloco uma casa para a esquerda. Por 100, duas casas. Por 1.000, 3. Por 10.000, 4 casas. Então, eu tenho aqui 240. A nossa vírgula inicialmente está aqui. E se eu dividir por 10.000, eu desloco 4 casas para a esquerda. Ó. 1, 2, 3. André, não tem mais nenhuma outra para eu poder pular. Então, eu crio um zero. Vamos lá de novo. Ó. 1, 2, 3. Pula mais uma. 4. Acrescenta a vírgula. Então, nós temos que a divisão de 240 por 10.000 equivale a 0,024. Tá? 0,024 é a representação decimal da porcentagem 2,4%. Tá? Como que eu obtenho essa porcentagem tendo aqui a forma decimal dela? Eu pego a minha porcentagem, 0,024, e multiplico por 100. Tá? Só que multiplicar por 100, pensa bem, dividir por 100 é deslocar a casa, a vírgula, duas casas para a esquerda. Multiplicar por 100 significa deslocar a vírgula, duas casas para a direita. Então, por isso que eu obtive ali 2,4. Tá? Então, é nisso que você tem que estar atento. Alguns cálculos tem que ser muito mais prático para vocês, calcular divisão por 10, por 100, por 1.000. Então, quando eu divido por 10, 100 e 1.000, eu desloco a vírgula 1, 2, 3 casas, respectivamente, para a esquerda. E se eu multiplico por 10, 100 e 1.000, eu desloco a vírgula 1, 2, 3 casas, respectivamente, para a direita. Tudo bem? Então, nós sabemos aí que a porcentagem de peixes que morreram aí devido a essa doença equivalem aí a 2,4% dos peixes do aquário. Tá? Então, nós temos aí que a alternativa correta é a alternativa C. Então, nós temos aí a primeira sequência aí de 4 exercícios envolvendo aí porcentagem. Tá? Foi discutido aí algumas técnicas de como resolver. Então, fica aí as dicas para vocês. Bons estudos e até mais.